Olá e sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Ressalto Ofensivo. Como disse, este episódio um bocado menos dedicado à NBA em si, um bocado menos relevante em termos de tempo, mais ou menos porque o que nós vamos falar neste episódio é o meu primeiro mock draft. O meu primeiro não. Sim, mais ou menos, que o outro foram os 50 jogadores para ver para o college, para o início da época de college, e já tendo visto algumas coisas, eu acho que já estamos numa condição de lançar um primeiro mock draft. E se calhar é o episódio que posso lançar sem ser num domingo e que não perde muita relevância. E visto que domingo não vou poder gravar. E então, pronto, este episódio será então o meu primeiro mock draft. Isto também para coincidir com o início de março, e como toda a gente sabe, março é uma data importantíssima para o basquetebol universitário, ou seja, eu estou a falar da March Madness que inicia sempre em março. E é uma boa altura se quiserem começar, não é? Agora que esta segunda metade da época da NBA tradicionalmente não é tão importante. Estes últimos anos, graças ao play-in, já acho que não se aplica ao mesmo e acho que cada vez menos se aplica a isto. Acho que cada vez mais é importante todos os jogos e acho que se vê e queremos ver também o resultado das trocas que aconteceram. No entanto, se quiserem dedicar algum tempo ao college, acho que fazem bem para saberem o que vem aí. E bem, uh, simplesmente é isso e vamos começar então. Eu vou fazer o meu top 30 e depois dizer mais ou menos o que é que eu acho de cada jogador e dos jogadores que conheço, não é? Mais ou menos. E na pick 1, se calhar não a pick que muita gente esperaria, mas eu com a minha pick 1, eu escolheria Jabari Smith dos Auburn Tigers. Uh, Estamos a falar aqui de um power forward tremendo, tem um jumper basicamente perfeito. O lançamento dele é perfeito quase. Uh, Pull-up também. O handle melhorou um bocado, o que também é bastante positivo. Tem uma ética de trabalho aparentemente incrível. Uh, É muito ativo, pode. E tem muito ainda por crescer, porque lá está, como tem uma grande ética de trabalho, ainda tem muito por onde crescer. Uh, Bloqueia, faz imensos blocos, é um defesa inteligente, é um defesa ativo, como disse. Uh, como disse, acho que tem um teto enorme e mesmo o próprio floor, não é? O chão deste jogador, acho que também já é bastante alto. A apontar potenciais problemas de Jabari Smith é mesmo, se calhar, tendo em conta a posição, alguma falta de capacidade de ressalto e o ball handling, se melhorar ainda mais, torna-se muito mais um jogador muito mais mortífero. Porque estamos a falar de um jogador que pode criar o lançamento de onde quiser e se tiver essa oportunidade, se tiver essa capacidade, é... estamos a falar de. Opa, as pessoas gostam muito de comparar com Kevin Durant. Eu não gosto de fazer isso, mas a verdade é que Jabari Smith tem sido tremendo esta época e para mim neste momento é pick 1 para mim. E acho que se quiserem ver alguns vídeos, vem aqui um jogador que tem tudo para ser um enorme jogador numa equipa e sem dúvida uma das equipas a seguir também, que são os Auburn Tigers. Que é pick número 2, eu escolheria então, se calhar a pick mais vista para pick número 1, que está a ter uma época tremenda em Gonzaga, nos Bulldogs. Chet Holmgren, como disse, o poste dos Bulldogs. Chet Holmgren é daqueles mesmo unicórnios que imaginem o que é que seria é a forma mais fácil, não é? Dizer que o que seria Kristaps Porzingis sem tantos problemas de lesões, provavelmente, que acho que tem um toque melhor à beira do cesto, que é muito importante. Tem um lançamento tão real, pelo menos, como Porzingis. Acho que é a melhor defesa de cesto, ainda melhor defesa de cesto à beira de cesto do que Porzingis, e isso é importantíssimo também. Acho que neste momento já está quase ao nível da NBA em termos de proteção de cesto. Acima de tudo,
uma das coisas mais importantes é a capacidade de passe que tem também. É um jogador alto que tem uma boa capacidade de passe, que lê bem o jogo, e isso é importante quando está no poste e não tem a capacidade de terminar bem do cesto. E isso acho que se nota bastante esta época. Uh, Sem dúvida que o problema maior de Chet Holmgren, e é normal porque vai ser apontado durante muito tempo, é mesmo o peso. Estamos a falar de alguém que tem menos de 90 quilos e que tem 2,13 m. Ele é muito magro e numa posição em que a fisicalidade, como no poste, é muitas vezes apontada, é um bocado complicado e na NBA causa-me algum ceticismo, daí não conseguir pôr Chet Holmgren como pico número 1. No entanto, estamos a falar aqui de um puro unicórnio que está a dominar a NCAA e sem dúvida que a escolha para pico número 1 é tão acertada como qualquer outra, se calhar até mais acertada que Jabari Smith e, como disse, um jogador tremendo. Para pico número 3, eu tenho um jogador que até há pouco tempo, e ainda agora não sei se põe na pick número 3, eu vou dizer na pick número 3 ainda porque era do que eu tinha antes do início da época, porque neste momento não acho que ele merecer a pick número 3, mas estou a falar de Paulo Banchero, o forward dos Duke Blue Devils, provavelmente o jogador com o ceiling maior, o ceiling maior, o teto maior é Chet Holmgren, mas se calhar o jogador aqui com um dos maiores floors, os maiores chance, porque eu tenho muitas dúvidas que Paulo Banchero será um mau jogador na NBA. Acho que é daqueles jogadores que claramente vai ser um bom jogador quando chegar à NBA, porque tem todas as ferramentas para o ser ofensivamente. Utiliza bem a força no post-up, corta bem para a defesa, super polido ofensivamente mesmo. E é agressivo, que isso também é importante. Ou seja, tem atitude e tem o jogo para isso. Ele vai conseguir sempre marcar, ele ressalta bem, ele é físico. Eu acho que vai ser daqueles jogadores que vai ser quase sempre 20 pontos, 10 ressaltos, quase certeza. Tenho mesmo muitas dúvidas que vai ser um mau jogador. Como disse, acho que se calhar não vai conseguir, não tem a capacidade para ser o melhor jogador deste draft, e daí o meu ceticismo, e se calhar escolhê-lo na pick 3 que ainda não é o acertado, mas ainda o vou fazer. O maior problema é mesmo algo defensivamente, que ainda lhe falta alguns instintos defensivos, a meu ver, e também o lançamento, que está longe do ideal para justificar uma subida ainda desta pick. Sem dúvida, como disse, é um jogador que tem ainda por onde crescer e é provavelmente o jogador que decididamente vai ser um bom jogador na NBA. Depois na pick 4, é este o jogador que estaria a entrar na pick 3, até possivelmente que entra devagar no top, se calhar na pick 1 nem é assim tão absurdo quanto isso, continuando o crescimento que estamos a ver ao longo desta época. Estou a falar do point guard dos Purdue Boilermakers, Jaden Ivey. Jaden Ivey tem sido de outro mundo completamente, e acho que se já viram alguns vídeos de Jaden Ivey, percebem o que eu quero dizer. Há um vídeo, um afundanço que ele fez esta época, que foi dos afundanços mais ridículos que já vi esta época. Ele completamente destruiu o jogador que tinha à frente e sabia disso. Para além disso, é um tipo de jogador que eu aprecio imenso, e ao longo dos episódios, se me vão acompanhando, sabem disso. Ou seja, estou a falar de um point guard que é explosivo, que é super atlético, que tem uma confiança imensa, que tem boa capacidade de passe, que põe uma pressão no cesto adversário tremenda, está sempre em cima, vai imenso à linha de free throw, porque está sempre a finalizar em contacto, sempre a cortar para o cesto. Como disse, super explosivo, um atleticismo fora de série. É dos jogadores que mais me entusiasma neste draft, sem dúvida. E como disse, é um tipo de jogador que eu tenho são-me queridos este tipo de jogadores. Por exemplo, John Wall, De'Aaron Fox sempre foram um dos jogadores que eu sempre apreciei na NBA, e Jaden Ivey, não querendo dizer que é igual, é um jogador
que tem algumas semelhanças, mas tem uma força tremenda e sinceramente a minha escolha para Jaden Ivey, se eu pudesse pôr num sítio, e este se calhar é o primeiro jogador que eu gostava de pôr num sítio mesmo, há mesmo um sítio que eu adorava de o ver, que era, eu gostava imenso mesmo de o ver adorava vê-lo em Indiana. Adorava, adorava, adorava. Acho que ter a oportunidade de tê-lo em Indiana era incrível, porque primeiro ele é de Indiana e eu acho que ele iria ficar tão, mas tão bem com Tyrese Haliburton. Acho que o encaixe é perfeito também. Uh, Adorava mesmo. Se eu pudesse escolher uma pick para um jogador, era sem dúvida este. Era poder pôr Jaden Ivey no backcourt com Tyrese Haliburton. Acho que o contraste entre os dois jogadores é perfeito e a única coisa que falta mesmo a Jaden Ivey, a meu ver, principalmente é o lançamento. Na pick 5, voltando então aqui aos Blue Devils, em Duke, vamos ao outro forward, que se calhar da equipa toda é o que tem maior upside. AJ Griffin, eu acho que é. Tem um upside tremendo, super atlético também, tem o tamanho perfeito para um wing da NBA e isso é muito importante também, ainda por cima para uma posição que é tão requisitada, não é? Que é como os wings. Como disse, ele tem para mim o tamanho perfeito e como disse, provavelmente o maior upside daquela equipa, mais do que Paulo Banchero. Tem um wingspan também perfeito para a posição que irá ocupar e o lançamento, pelo menos a mim, parece-me, apesar de não ter resultados, de neste momento os resultados não aparecerem porque as percentagens de lançamento não são as melhores, eu acho que tem sem dúvida um lançamento. Tem um lançamento que me parece bastante real. É isso que eu quero dizer. A forma de lançamento parece-me demasiado boa e parece-me ser credível o suficiente para pensar que irá transitar para a NBA e que realmente pronto, que irá passar para a NBA e que é real no final. E por isso ter a AJ Griffin aqui na pick número 5. Gosto bastante de AJ Griffin. Depois na pick 6, aqui dos Wisconsin Badgers, o shooting guard Johnny Davis, dos jogadores que eu acho que mais cresceu para mim neste draft. Johnny Davis, então, basicamente um guard que é um muito bom ISO scorer, consegue criar muito bem o lançamento, super criativo. Uma parte importante para ele é que com o tamanho dele ele salta bastante bem. Como disse, é bom defesa também e o lançamento dele é. O lançamento dele é bom o suficiente para a criação que ele faz, para os lançamentos que ele consegue criar. As percentagens provavelmente se vão a ver não são as melhores e daí algum ceticismo. No entanto, eu acho que as percentagens não são as melhores também porque Johnny Davis tem a responsabilidade ofensiva dos Wisconsin Badgers quase todos e tendo de criar quase todos os lançamentos para os Badgers faz com que então essa percentagem seja mais baixa, porque eu acho, como disse, que ele tem todas as capacidades para ser um muito bom ISO scorer na NBA e para além disso ele pode contribuir e acho que vai contribuir também defensivamente. Depois na Pix, antes de passar, peço desculpa que se calhar o maior downside, para além do lançamento ainda não ser completamente real, o atleticismo não é o perfeito, pronto, não é um super atleta, é um atleta, eu acho que é um atleta mediano para a NBA, o que não é mau, sem dúvida. Depois na pick 7, aqui dos Iowa Hawkeyes, o forward Keegan Murray, se calhar dos jogadores mais safes deste draft também, a par com o Paulo Banchero até agora. Estamos a falar de um jogador que é um jogador de frontcourt multiposicional, que lança bem, que corta bem, que ressalta bem e é super inteligente. Se calhar um bocadinho lento demais do lado defensivo. No entanto, o facto de ser tão sólido, sem dúvida que é um ponto positivo a favor de Keegan Murray. E, como digo, é daquelas picks, parece-me mais safes mesmo.
Daqui sabem que vão ter um bom jogador que, no frontcourt que vai contribuir imenso, seja como 4, seja como 3, que super inteligente, e essa inteligência colmata alguns problemas físicos que ele tem e alguns problemas defensivos que ele tem. Pronto, é dos que tem menos upside para mim até agora, mas sem dúvida um grande jogador nesta pick, neste draft. Depois na pick 8, dos Arizona Wildcats, Benedict Mathurin. Para mim é um bom defesa, um jogador ofensivamente também bastante bom, sólido o suficiente, e que o maior problema é sem dúvida o playmaking. Ele não é nem o ball handler que se calhar deveria ser para a responsabilidade que tem, nem consegue criar o lançamento dele de forma boa o suficiente. Pode ser um bom two-way guard e isso acho que já é bastante bom se for esse o final dele. Como disse, duvido que a criação, que o lançamento, que a criação, não é? Que o ball handling venha a crescer ao ponto de conseguir ser um ISO scorer ou criar o lançamento dele de forma consistente. Chegando aqui à pick 9, aqui a primeira pick dos Kentucky Wildcats, um jogador que eu tenho um pequeno fraquinho, que é Ty Washington, o point guard, que para mim é o melhor passador provavelmente até agora. Até agora é sem dúvida o melhor passador. Lê o jogo bastante bem. É um jogador que me deixa bastante entusiasmado, porque quando teve a oportunidade de ser o criador, o único criador nos Kentucky Wildcats, mostrou fazê-lo de forma mesmo muito eficaz. E acho que tem uma visão de passe tremenda que não está a ser aproveitada nos Wildcats. Que o maior problema é mesmo o lançamento, e eu sei que este é um problema gigante. Sempre que o lançamento é um problema enorme, porque é a capacidade mais importante da NBA. No entanto, eu tenho bastantes expectativas em Ty Washington e acho que este lançamento pode surgir, porque já tivemos algumas amostras e eu sei que as amostras não é suficiente, mas é o meu jogador que até aqui, deste top, eu tenho se calhar mais alto que o normal, porque eu tenho mesmo muita confiança e como disse, é um jogador que aprecio bastante, Ty Washington. Depois na pick 10, aqui o meu segundo poste, um jogador que vai também ser, a meu ver, bastante sólido na NBA pelo menos. Estou a falar de Jalen Duren, dos Memphis Tigers. Um poste que é muito facilmente, com a descrição que eu vou dar, vão conseguir perceber que tipo de poste é que é. É um rebounder excelente, corta muito bem para o cesto, é muito eficaz em dribble handoffs, ele é super atlético, super forte, é poderoso mesmo à beira do cesto, forte, corre para o cesto muitas vezes e corre com agressividade e com energia, super atlético, é muito bom defesa de cesto, ou seja, temos aqui um poste perfeito para as equipas da NBA de agora, sem dúvida. A não ser que a capacidade de lançamento apareça, o que duvido bastante, Jalen Duren será pelo menos um poste de uma equipa. Eu acho que pode ser o poste de uma equipa que ganha o título, sem dúvida alguma. Tem mais do que essa capacidade e, como digo, não é um jogador muito difícil de perceber que tipo de jogador é que é. O lançamento, infelizmente, é que parece quase inexistente, mas mesmo assim, um bastante sólido para aqui para a pick 10. Não esquecer que este draft não é se calhar o draft mais forte, em que na pick 10 temos já jogadores que só se podem ser vistos como sólidos, mas Jalen Duren sem dúvida um posto que pode ser um rim runner e um jogador que protege muito bem o cesto de alto nível na NBA, podemos dizer assim. Depois na pick 11, aqui o primeiro jogador da J-League Ignite, para mim o melhor jogador da J-League Ignite que se pode ir buscar é Dyson Daniels, aqui o guard da Austrália. Estamos a falar de um guard bastante alto, bastante com um tamanho muito decente. É um bom rebounder para a altura dele, defende bem, lê o jogo mesmo muito bem, muito inteligente, como disse, dos jogadores mais novos deste draft, se não me engano. O maior problema é não ter lançamento.
Eu até posso dizer que tem algumas semelhanças com Josh Giddey, e ainda por cima o facto de ser australiano faz com que esta comparação seja ainda mais fácil. No entanto, sem dúvida que não tem a capacidade de passe de Josh Giddey, mas defende melhor que Josh Giddey e o lançamento penso que está a um nível pelo menos um bocadinho superior a quando Giddey entrou na NBA. No entanto, naquela equipa de J-League, todos eles têm lançado terrivelmente mal, por isso não sei até que ponto é o sistema ou se realmente os jogadores todos estão lá e não sabem lançar. Depois na pick 12, aqui dos Kansas Jayhawks, o guard Ochai Agbaji, um dos jogadores que mais cresceu desde o meu primeiro pseudo-draft. Super eficiente, estamos a falar de um scorer excelente, que vai ser que vai espaçar o campo, porque o lançamento dele é super real e é um defesa bastante sólido. Acho que tem tudo para ser um muito bom 3&D no guard spot e mais do que isso não estou à espera, mas sem dúvida que vai ser um jogador que encaixa perfeitamente na NBA de agora e tem tudo, pronto, tem tudo para conseguir vingar. Duvido que suba muito mais, mas a verdade é que tem tido jogos cada vez melhores e a criação para ele mesmo tem surgido de forma mais consistente. Mesmo assim, duvido que suba muito mais. Depois, aqui na pick 13 da LSU, Tari Eason, o forward Tari Eason, que estamos a falar de um forward aqui que é muito bom de defesa, que é ativo e que tem algum lançamento, por isso interessa-me. Ainda não vi o suficiente, mas o que vi, e depois tendo em conta também os drafts onde tenho visto, por isso é que tenho posto aqui nesta posição. O que vi isso convenceu-me bastante e, como disse, depois tendo em conta os outros drafts que fui vendo, acho que faz sentido considerá-lo aqui, apesar de, devo dizer, que não conheço bem o suficiente. Depois, tem aqui dois jogadores dos Baylor Bears, os dois forwards dos Baylor Bears. Na pick 14 tem Kendall Brown super atlético e defesa, provavelmente o melhor defesa de perímetro deste draft. Acho que consegue defender qualquer posição, Kendall Brown. Eu acho que no máximo só não poderá defender postes. De resto tem a velocidade, tem os instintos para defender de 1 a 4, sem dúvida alguma. Como disse, super atlético. O único problema é mesmo do outro lado do campo. O lado ofensivo, o jogo ofensivo deles está longe de ser polido o suficiente, está longe de ser real o suficiente. Às vezes há alguns flashes, mas nem perto de ser credível o suficiente para, lá está, pensar que vai dar em algo em algo pronto, em algo que possa vingar na NBA ao ponto de chegar aos 20 pontos por jogo. No entanto, só pelo trabalho defensivo que ele consegue dar é uma pick que eu acho que já na pick 14 já podia ser escolhido mais alta, só não escolho porque estes jogadores infelizmente não costumam vingar o suficiente na NBA, mas eu adoro jogadores super atléticos e este é mais um caso que gosto bastante. Depois na pick seguinte escolhi novamente mais um jogador dos Baylor Bears, estou a falar aqui de Jeremy Sohan, o outro forward que também é um bom defesa, que também acho que consegue defender qualquer posição, não ao ponto de Kendall Brown, sem dúvida, mas consegue defender qualquer posição. Consegue criar o lançamento para ele mesmo de alguma forma, o que é bom. Ressalta bem para a posição dele, mas o facto de mais uma vez faltar um bocado de playmaking e o ball handling faz com que a capacidade de ISO scorer não seja convincente o suficiente. No entanto, é um jogador que aprecio imenso e aqui é o primeiro jogador a ser escolhido fora da lotaria. Na pick 16 dos Ohio State Buckeyes tenho o Malachi Branham. Malachi Branham é um guard que é um dos melhores shooters deste draft. Cria muito bem o lançamento para ele e vai para o cesto, corta imenso para o cesto e à linha de free throws, de lançamento livre. É um jogador longo, o maior problema é mesmo a inconsistência. É um jogador super inconsistente, mas também tendo em conta a responsabilidade que tem em Ohio State, que essa inconsistência pode vir por causa da responsabilidade alta. É um jogador que eu sinto que pode crescer ainda mais se tiver um March Madness aqui explosivo.
Na pick 17, outro jogador que subiu bastante e o terceiro jogador aqui do Duke Blue Devils, tenho o Mark Williams, o poste dos Blue Devils, tendo em conta que ele diria que será que é a quinta opção quando está em campo no 5 principal dos Blue Devils, e tendo em conta a produção que ele tem, faz-me crer que esta pick em pick 17 é mais que justificável. É um rim runner de elite mesmo, protege o cesto também a nível elite, mais uma vez super ativo, corre imenso, é mesmo muito bom defesa, para além de defender muito bem o cesto, posicionalmente no poste é muito, muito bom defesa. Tem um corpo e um tamanho, a combinação de corpo, tamanho, força e atleticismo é perfeito também para a posição. Tem mesmo um corpo incrível, super musculado, super atlético. Esforça-se imenso, ressalta mesmo muito bem. E como é tão atlético e tem este corpo já tão desenvolvido, é um jogador que eu acho que tem um teto até bastante alto, daí estar a escolhê-lo aqui na pick 17. Só não escolho mais alto porque é um poste. E postes que, apesar de tudo, não mostram muito mais em termos de lançamento, apesar de cada vez vermos que os postos estão a crescer e ball handling, é difícil escolhê-lo muito mais acima. Mas sem dúvida, um jogador que tem um teto bastante alto porque é um atleticismo fora de série. Depois na pick 18 temos o segundo jogador aqui da G-League Ignite e não é como muita gente se calhar esperaria, Jaden Hardy, não é Marjo Beauchamp. No forward, que eu acho que de um dos lados do campo, eu acho que ele é, acima de tudo, é muito inteligente. É daqueles jogadores que faz um bocado de tudo mesmo. Que se querem um jogador que ressalta, que lança, pois o problema é esse mesmo. Faz tudo exceto lançar o bem o suficiente. Como disse, todos os jogadores de que estão na G-League Ignite, o lançamento não está a aparecer completamente. E este é o problema de Marjo Beauchamp. Mas de resto, estamos a falar de um jogador que é bom, sólido em tudo o resto. Ou seja, defende bem, corta bem para o cesto, ressalta bem, é inteligente, passa bem, tem um playmaking bom o suficiente, dribla a bola bem o suficiente. É tudo isto, ou seja, é bom o suficiente, faz tudo bem, todas as coisas pequenas, luta, como disse, é inteligente, vai contribuir na NBA. O ponto até que vai contribuir na NBA depende tudo se o lançamento aparece ou não. Se não aparecer, estamos a falar de alguém que vai de certeza vir do banco para jogar uns 10, 15 minutos. Se o lançamento aparecer, eu acho que tem toda a capacidade para ser, por exemplo, Will Barton. Faz tudo assim um bocadinho bem o suficiente. Acho que é uma comparação boa que já ouvi em alguns podcasts. Depois na pick 19, mais um poste, e aqui estou a falar de um poste que tem um tamanho anormal. Estou a falar de Walker Kessler, o segundo jogador aqui dos Auburn Tigers. Walker Kessler, se calhar, é o melhor defesa que disse até agora, e se calhar é o melhor defesa da liga. Da liga, não, da NCAA. O Walker Kessler, estamos a falar de um gigante de 2,15 m. Pronto, é destes todos provavelmente o melhor protetor de cesto, para mim melhor do que Chet Holmgren, também a altura ajuda, lá está, a proteção de cesto e de shot blocking é elite mesmo, elite. É gigante, como disse mais uma vez, mas apesar de ser gigante é móvel o suficiente, acho que já vi jogadores a movimentarem-se muito pior com o tamanho dele. Ele movimenta-se bastante bem. Tem boas mãos. Roda bem para o cesto também, quando tem situações em que faz a pique ou mesmo o dribble handoffs. E o lançamento parece ter algum potencial de lançamento. E se este lançamento for real, estamos a falar de um jogador que eu acho que pode saltar sem dúvida para a lotaria. Porque ter um jogador desta altura que lança bem e que tem estas capacidades de proteção de cesto, lá está, toda a gente fala do unicórnio. Não posso chegar ao nível de Chet Holmgren. Chet Holmgren tem outras capacidades, como a capacidade de passe, de ler o jogo, a velocidade, o lançamento que é real, que Walker Kessler não tem. Mas se o lançamento surge, sem dúvida que dá um salto enorme. Depois, chegando aqui à pick 20 dos Milwaukee Panthers, tenho o Patrick Baldwin Jr., está a ter uma época terrível.
Se calhar pela época dele não justifica sequer esta pique, mas teve lesionado até aqui e tem uma equipa terrível e tem que fazer tudo. Mas o tamanho ainda é algo entusiasmante, tendo em conta as capacidades de ball handling que tem. E o lançamento, eu quero acreditar que o lançamento é real e que o que temos esta época é devido à lesão e devido às responsabilidades que tem para além da equipa ser terrível. Depois na pick 21, finalmente aqui o terceiro jogador da G-League Ignite, e aqui sim Jaden Hardy, um dos jogadores que mais desceu nos mock drafts, incluindo o meu. Basicamente ele tem todas as capacidades para ser um grande jogador, tem todas as capacidades atléticas e já mostrou em flash para ser um bom defesa, tem todas as capacidades para conseguir lançar e o lançamento nem é esse, mas pronto, e já mostrou em alguns flashes, já mostrou também em algumas situações ser muito bom passador e ler muito bem o jogo, mas não o faz de forma consistente. Basicamente ele é muito inconsistente, mesmo muito inconsistente, e todos os pequenos flashes que ele mostrou não são suficientes porque são demasiado pequenos tendo em conta a amostra que existe. Como disse, tem todas as capacidades físicas e psicológicas também. Não, psicológicas nem tanto, senão já teria a fazer de forma mais consistente, mas tem todas as capacidades físicas para ser um defesa tremendo, uh, para criar o lançamento, para que o lançamento seja real, para ver as linhas de passe quando não consegue lançar. E por vezes faz e quando faz parece um talento de lotaria. O problema é que não faz. E eu tenho muitas dúvidas em jogadores com estes problemas mentais, porque quando falo problemas mentais até parece um bocado agressivo, mas que têm alguns problemas em. Pronto, alguns bloqueios mentalmente que impedem que façam certas coisas. Eu acho que deu para entender o que quis dizer. Complicado, porque Jaden Hardy é daqueles jogadores que eu sinto que podem ser bastante melhores do que vão acabar por ser. Depois, aqui de Notre Dame, Blake Wesley, outro guard, que é um guard que tem um tamanho incrível, é um guard bastante grande com um wingspan também muito grande. O problema é que é muito instintivo, cede muito ao instinto, muitas vezes acho que não pensa o suficiente, mas pressiona o cesto bastante e ataca o cesto bastante. E isso por vezes é uma mais-valia, como disse, por vezes não é uma mais-valia quando isto acontece. Depois pick 23, mais um guard, mais aqui um shooting guard, aqui Peyton Watson de UCLA, dos Bruins. Como eu já falei numa mock draft, é um jogador que tem tudo para ser um two-way guard tremendo, que com alguma criação para ele mesmo, que ainda não surgiu, que está a ter uma época terrível, mas eu ainda guardo as minhas cartas, não é? Como muitas vezes se diz em relação a ele, ainda acredito que Peyton Watson consiga subir aqui neste final de época e consiga justificar esta pick no top 30. Depois, aqui o segundo jogador dos Ohio State Buckeyes, A.G. Liddell. A.G. Liddell aqui, o power forward, que é muito bom defensivamente. Acho que é aí que brilha. Super inteligente e, mais uma vez, isso é super importante na parte defensiva. Protege bem o cesto. Estou a falar de um forward, um power forward principalmente, não de um 5. Como disse, super inteligente e aparentemente pode ser um bom lançador. Isso aí isso o lançamento surge, que é o problema para muitos destes jogadores, não sei se já repararam, mas se o lançamento da AJ Liddell surge, sem dúvida que é um forward que, sei lá, muito... Imaginem Paul Millsap, por exemplo. Eu gosto bastante dele e escolheria, pelo menos na pick 24, acho que até já pode ser um bocadinho tarde para ele, depende do que ele conseguir mostrar nesta segunda parte da college season. Pick 25, e estamos quase a terminar, mais um jogador dos Blue Devils, aqui o point guard Trevor Keels. Trevor Keels, que é um jogador que gosto imenso de ver, porque é um jogador que é super forte e tem um corpo gigante para um point guard. É um point guard super físico, e se procurarem imagens de Trevor Keels é quase
Pá, o que eu quero dizer é que é cheio, ou seja, é forte mesmo. Nota-se que é um jogador que é físico, que é um tanque quase. E na por cima para a posição que é um point guard, não é muito comum ter jogadores assim buffed mesmo. Uh, e isso faz-me apreciar bastante o Trevor Kills porque ele é super ativo e tem uma visão bastante boa. O lançamento tem surgido e acho que se o lançamento continuar a evoluir da forma que tem evoluído até aqui, podemos ver Trevor Kills que é top 20. Porque a parte física dele, como disse, para além de ser tremenda, ele consegue aproveitá-la para ser um grande defesa. Ele é mesmo um defesa acima da média na posição de guard e se o lançamento surge com a capacidade de passe que ele tem, sem dúvida vejo-o saltar para a pick 20 e às vezes não sabe-se até que ponto que estamos a falar de um jogador que tem muito mais capacidades que simplesmente não são aproveitadas porque a responsabilidade não é atribuída o suficiente, porque estamos a falar de uma equipa que tem Paulo Banchero, que tem AJ Griffin, que tem subido, que tem Mark Williams, que faz de tudo um pouco e Trevor Kills às vezes pode impressionar se for escolhido ainda mais alto ou com maior responsabilidade. Na pick 26, mais um jogador agora dos Memphis Tigers, o segundo jogador dos Memphis Tigers tem Josh Minott, talvez um dos jogadores que tem mais subido também esta época, Josh Minott, o forward, que é um passador bastante bom para a posição, que consegue criar o lançamento e nas alturas em que o lançamento está, em que aparece, estamos aqui a falar de um jogador que tem um upside tremendo, é sem dúvida uma escolha de upside. Sem dúvida que é por potencial, porque pode ser completamente um flop, porque ele é super cru, mas muito à perspectiva, se calhar, como os Grizzlies draftaram Zaire Williams, mas isso foi porque ele teve uma época terrível por causa da situação que está em Stanford, mas de qualquer forma, ou seja, alguém que tem muito, muito talento, mas é super cru. Mas eu vejo muitas equipas muito interessadas aqui, Josh Minott, duvido que não seria escolhido. Depois na pick 27 do Stanford Cardinals tem Harrison Ingram, mais um forward que é inteligente, que tem um wingspan grande, tem um bom corpo. Mais uma vez, problema principal, lançamento. Vai ser sempre o lançamento. Depois, pick 28 dos Arizona Wildcats, o segundo aqui jogador dos Arizona Wildcats, Christian Coloco. Um dos melhores defesa também da NCAA este ano. Um rim protector excelente. Acaba muito bem à beira do cesto. Tem um toque à beira do cesto bastante interessante até. Como disse, é um defesa posicional bastante bom. E o facto de achar, se calhar, que tem um bom toque aberto de cesto, e tem, mas se calhar acha que tem ainda melhor do que realmente tem, acho que esse é um dos maiores problemas, porque às vezes tenta fazer demasiado e não consegue. Mas sem dúvida aqui um jogador super interessante para escolher aqui nesta pick, porque capaz de contribuir dos dois lados do campo, sem dúvida, nem que seja como rim. Acho que tem todas as capacidades para ser um muito bom rim runner. Na pick 29, um jogador que estava bem mais acima no início do ano, mas que teve uma época tão tão má, em que foi jogar com os pais, não, enganei-me, mas estou a falar de Max Christie nos Michigan State Spartans. Está a ser uma época terrível mesmo, mas se o lançamento for real, que é, pá, tem que ser real. Se for real, ele tem capacidade para ser melhor do que isto. Só que o facto de estar a ser tão mau este ano, não consigo pô-lo mais acima do que pick 29. E depois na pick 30 tem Gene Montero, do Overtime Elite. Isto foi principalmente mais por vídeos que fui vendo do que jogos em si, porque ele joga Overtime Elite, é uma equipa um bocado diferente, é uma situação um bocado diferente, joga contra jogadores a um nível ainda mais abaixo que a NCAA. No entanto, última pick de primeira ronda, eu acho que já se justifica escolher Gene Montero, porque mesmo assim, tudo o que se sabe até agora dele e tudo o que se tem visto dele, acho que é bom o suficiente para justificar esta pick. E pronto, termina assim o meu mock draft, o meu 30. Eu podia ter posto Shaedon Sharpe, mas ainda não sei se Shaedon Sharpe vai se candidatar ao draft. E vou dizer se calhar aqui muito rápido, se quiserem depois apontar os nomes. Então na pick 1 tem Jabari Smith, 2 Chet Holmgren,
3. Paulo Banchero. 4. Jaden Ivey. 5. AJ Griffin. 6. Johnny Davis. 7. Keegan Murray. 8. Ben Mathurin. 9. Ty Washington. 10. Jalen Duren. 11. Dyson Daniels. 12. Ochai Agbaji. 13. Tari Eason. 14. Kendall Brown. 15. Jeremy Sohan. 16. Malachi Branham. 17. Mark Williams. 18. Marshall Beauchamp. 19. Walker Kessler. 20. Patrick Baldwin Jr. 21. Jaden Hardy. 22. Blake Wesley. 23. Peyton Watson. 24. A.J. Liddell. 25. Trevor Kills. 26. Josh Minott. 27. Harrison Ingram. 28. Christian Coloco. 29. Max Christie. E 30. Gene Montero. Se fosse, se calhar, dizer mais alguns jogadores interessantes que se quiserem acompanhar. Aqui da Europa, de Mega Basket, temos Nikola Jovic, que defensivamente é tão mau que não consigo pô-lo na primeira ronda. Bryce McGowan, dos Cornhuskers de Nebraska, tem jogado bem também. Há um jogador que tem-me entusiasmado bastante, que é porque ouvi falar num podcast, depois fui procurar e sem dúvida que parece-me tremendo, que é Terquavion Smith, que é super rápido, um bom lançamento, que é super rápido. O problema é que é muito pequenino, mas eu acho piada e acho que pode se calhar até ir mais longe do que está à espera. Eu gostava de ver o que é que ele consegue fazer pronto, com o resto da... super pequeno, não, super magro. Mas gostava de ver o que é que ele consegue fazer, porque estamos a falar de um jogador que tem quase 2 metros e que pesa pouco mais de 60 quilos. 70 quilos, é super magro mesmo, mas é super rápido. Pronto, é mais ou menos isso. Mais alguns jogadores que fui aqui apontando também. Tucker DeVries é interessante também, potencial point forward, mas aqui de Drake, mas acho que não é. Pronto, pode ser interessante seguir. E sem dúvida Kennedy Chandler também, de Tennessee. Acho que Kennedy Chandler também tem capacidade para ser para ir longe, e se calhar aparecer aqui na primeira ronda. E pronto, é isso. Não gravando então no próximo domingo, tem aqui o meu primeiro mock draft para, se quiserem começar a acompanhar a próxima época não, a época que está a decorrer de universidade e a preparar-nos para a March Madness. E agora que a NBA lá está, justifica-se que há dedicar mais um episódio que é a universidade e ao que vem aí para os jogadores mais novos, visto que o draft é no instante que surge e as picks também já foram trocadas. E pronto, então ouvimos no próximo domingo mesmo, principalmente dia 13 de março. Até à próxima. Tchau. I saw her so long